Olá, sejam bem-vindas ao canal da Fujiki Crochê e hoje nós vamos fazer juntas essa calça feita de retalhos de fios. Separa todos os teus retalhos de fios acrílico. Eu tenho aqui vários, eu juntei talento, juntei batique, fio de bebê que a gente vai usar como condutor, molê, veludo molhado, enfim. Separa todos os retalhos que você tiver de fio acrílico aí na sua casa de trabalhos anteriores e a gente vai tecer essa calça super colorida e bem desconstruída. A primeira coisa que você vai fazer é um cordão de correntinhas com a circunferência do teu quadril. Eu não vou passar número de correntinhas, porque cada um tem uma medida única do seu próprio corpo. Então, o que você vai fazer? Pega a fita métrica, meça o seu quadril, faça um cordão de correntinhas e a partir disso a gente vai trabalhar a calça com a tua medida, exatamente feita para você, do seu tamanho, do jeitinho que você achar melhor. Fez o cordão de correntinha? Cuida para não virar elas, né? A gente vai pegar ali, fechar agora o nosso cordão de correntinhas. Para isso, você tem um cuidado para não virar ele, porque daí na hora de fechar com os pontos, teria que desmanchar de novo, e a gente não quer que isso aconteça. Então, cuida ali bem direitinho, fecha com um ponto baixíssimo, e agora você vai fazer um ponto alto para cada correntinha do nosso cordão de correntinhas, tá? Então, você vai fazer aí um ponto alto para cada correntinha do cordão. Detalhe, a gente está usando uma agulha de crochê número 5. Você pode usar uma agulha de 5 a 7, tá? Eu estou usando uma agulha número 5. Estou começando o trabalho. Para começar, não pega o retalho menor que você tiver. Procura pegar um retalho que você tenha mais fios e aí você consegue trabalhar de uma maneira mais confortável, principalmente nessa primeira carreira. Depois você pode ir colocando qualquer pedacinho de retalhos de fios. Finalizou a carreira, vamos fechar aqui no próximo, nas 3 correntinhas que a gente levantou para o nosso primeiro ponto alto. A gente vai fechar com um ponto baixíssimo e vamos continuar trabalhando em ponto alto, ponto sobre ponto. Nós não teremos aumento na nossa calça em nenhum momento, tá? Se você quiser, depois nas pernas e achar que convém, você pode fazer alguns aumentos, mas aqui nesse vídeo a gente não vai fazer, porque ela já por si só já vai ficar bem ampla, bem pantalona e vai vestir bem confortável. A gente vai trabalhar de modo circular, tá? Então, você levanta as 3 correntinhas, segue trabalhando e fecha com ponto baixíssimo. Quando acabar o fio, você vai fazer a emenda do outro fio que tu escolher aí, tá? A regra de cores é contigo. Os retalhos que você vai usar, a textura dos fios, é tudo a teu critério. O gostoso de trabalhar essa peça é você não se preocupar em qual cor tá vindo. Pegou na mão, vai lá e faz. Eu gosto de trabalhar com um fio condutor, colocar um segundo fio para dar uma mescla de cor mais bonita. É opcional, você não precisa fazer isso, tá? Você faz aí, então, o seu nó de marinheiro ou um outro nó que tu fique mais confortável, mas detalhe, tem que ser um nó muito bem feito, porque a nossa calça não pode se abrir. Então, tenha muito cuidado na hora de fazer esses nós, para que ele não venha se romper depois e acabar todo e estragar todo o nosso trabalho. Deixa um bom pedaço de emenda aparente, porque essas emendas elas serão depois protagonistas na nossa calça. Segue o fluxo, vai trabalhando, vai fazendo ponto sobre ponto, lembrando que é sem aumento, por mais ou menos umas 8 carreiras. Por que 8 carreiras? Porque se você fizer mais do que isso, pode acontecer da peça ficar muito grande e aí depois para desmanchar, você vai ter que desmanchar todas as pernas da calça e a gente não quer isso. Então é muito mais fácil você fazer pequenas carreiras, pouca carreira, para fazer aqui a parte do quadril antes de começar o gancho
e depois construir o restante que você precisa. Bem no finalzinho a gente vai construir lá o que for necessário junto com o cos da calça. Então a gente vai começar primeiro pelo quadril, vamos fazer o gancho da calça, as pernas, vamos deixar a nossa calça em espera e a última coisa que a gente vai fazer na nossa calça será construir o cos da nossa calça, certo? Nada complicado. Eu estou usando o ponto alto, mas você pode tranquilamente usar o ponto que tu te sentir mais confortável. Pode ser um ponto baixo, pode ser um meio ponto alto, pode ser um ponto leque. Como a gente está brincando aqui com muita textura, com muitas cores, nós vamos trabalhar em ponto alto sem criar ponto fantasia. Fizemos aqui então as 8 carreiras. Nós vamos dividir então o nosso trabalho em 2. Coloca o marcador. E aí, como você está vendo no vídeo, bem aqui centralizado no meio, da ponta onde você finalizou a carreira até o marcador lá, que é a outra extremidade, você vai fazer uma quantidade de correntinhas, tá? Para quê? Para que isso você consiga construir o gancho da sua calça. Pode ser em média de 8 a 12 correntinhas. Cuidado para não fazer um gancho muito grande, tá? Isso é o que vai dar para você aquele conforto de vestir a calça sem que ela fica aparecendo o cofrinho na parte de trás ou que fica excesso de tecido na parte da frente e faltando na parte de trás. Sabe quando você compra uma calça e ela tem um corte muito reto e aí ela não te veste bem? Quando você se abaixa, falta tecido na parte de trás, no quadril de trás, no bumbum, né? E acaba sobrando, tendo excesso de tecido na parte frontal da calça. Feito isso, nós vamos trabalhar, continuamos trabalhando em ponto alto. Detalhe, vamos lindonos, trabalhar o que uma aconteceu aqui perna no nosso primeiro vídeo? e depois Eu a acredito outra. que eu deva ter Mas deletado levando em o take consideração onde eu o mostro seguinte, para vocês a como que a quantidade gente de faz carreiras o que você gancho da trabalhar calça. em uma das Mas pernas vocês vão ver aqui pelo em um vídeo, dia, você vocês vão dando uma precisa olhada, finalizar que a após as calça 8 com a carreiras, mesma o que você quantidade de precisa fazer para carreiras construir o no gancho da mesmo calça? dia. Você Então, as vai... duas pernas da calça, quando você parar no dia de trabalhar nela, elas precisam ter a mesma quantidade de carreira e eu vou explicar para vocês por quê. Porque no outro dia, a sua tensão de ponto, ela será diferente do momento de quando você parou de trabalhar na calça do dia anterior. Então, tome sempre muito cuidado com isso, para que não aconteça da sua calça ficar com uma perna maior e a outra menor. Então, agora tudo que a gente vai fazer é trabalhar as correntinhas, né? Quando a gente inicia ali, faz as correntinhas, já levanta trabalhando a quantidade de correntinhas que você fez ali para o gancho. No caso, se foi 12 correntinhas, um lado da perna vai ter 12 pontos altos nessa parte central e a outra perna também vai ter mais 12 pontos altos, trabalhando pelo outro lado da correntinha. Desse modo, você consegue fazer a divisão de uma perna para a outra. Não tem nada de complicado. Faz essa parte bem devagar, porque depois que você fizer isso, é só ir seguindo a perna, né? As duas pernas, lembrando sempre do que eu já disse. Trabalhe, pode trabalhar até uma parte da perna, primeiro uma, depois você vai lá e trabalha a outra até o mesmo tamanho, fazendo sempre a mesma quantidade de carreiras e parando. Ai, parou para descansar, vai trabalhar agora na calça só mais no final da noite? Faz as duas calças, duas pernas com a mesma quantidade de carreiras e pare. Vai brincando com os fios, vai fazendo texturas, vai aproveitando todos os teus retalhos de fios e aí faz a mesma coisa do outro lado da perna, como vocês estão vendo aí no vídeo. Se vocês tomarem cuidado e começarem bem ali onde está o marcador, onde vocês deixaram o marcador, você vai conseguir ter
a emenda da perna bem centralizada. Ela não vai ficar aparente e nem vai ficar de forma circular. Então, você vai ter um efeito muito bonito na tua calça, sem aquela cicatriz gigantesca ou uma perna com uma cicatriz de um lado e a outra perna com a cicatriz do outro lado. São detalhes simples, mas que se você tomar muito cuidado, o efeito depois, ao final do teu projeto, é muito mais bonito. Vai te agradar muito mais o olhar. Essa calça, eu brinquei um pouco com a questão de ponto fantasia. Em uma perna eu acrescentei um ponto fantasia leque e a gente brincou um pouquinho com os quadradinhos, como vocês vão ver em seguir aqui no nosso vídeo. Mas se você optar, pode trabalhar somente em ponto alto, não tem problema, porque como você já está trabalhando com texturas de fios diferentes, com cores diferentes, isso já vai dar um efeito super bonito na calça. Eu ainda quis dar um pouquinho mais, brincar um pouquinho mais. Então, os próximos passos agora que vocês vão ver, a gente vai brincar com o quadradinho da vovó, vamos aplicar alguns quadradinhos da vovó e depois nós vamos também aplicar um pouco de ponto fantasia, que é o ponto leque. Eu gostei muito do efeito que deu na calça, mas como eu disse antes, quer trabalhar um ponto só, porque ela já é toda colorida, tem as emendas pendentes, né, tem a brincadeira de cor, textura do fio, fica à vontade. Isso aqui tudo é uma ideia, tá? Aqui eu tô mostrando para vocês, ó, levantando os pontos do outro lado da perna. Notem que eu tô pegando bem ali na outra alcinha da correntinha, daquele cordãozinho de correntinha que a gente fez para fazer o gancho da calça. Presta bem atenção, faz direitinho essa parte que eu te garanto que a tua calça vai ficar super bonita e não vai incomodar no momento que você vestir, como eu tô mostrando aí no vídeo. Notem que a textura, o colorido dá um efeito muito bonito, né? E é isso, é ir brincando com as cores e aproveitando todo o material que tu tem. Eu nessa calça, eu usei somente fios acrílicos. Mas se tu quiser usar um fio de algodão, mesclar e junto, fica super à vontade, que vai ficar muito bonito também e vai dar um efeito bem especial. Notem ali que eu mostrei, né, que as duas pernas estão do mesmo tamanho. Eu tinha alguns quadradinhos prontos já de um outro projeto, que eu vou usar nessa calça. Foram feitos com o fio molê. Eu até mostro aqui no vídeo para vocês como produzir um quadradinho da vovó. Aquele quadradinho básico, bem simples, que é o mais tradicional de todos. Vocês podem usar o quadradinho que vocês acharem mais adequado, que vocês gostarem mais. Tem tantos efeitos, tem tantos quadradinhos diferentes, quadradinhos 3D, quadradinho com flor, né? Tem vários tipos de quadradinho. Eu particularmente sou apaixonada pelo quadrado da vovó. Para fazer o quadrado da vovó, nós vamos iniciar fazendo um laço mágico. Para iniciar, tem gente que começa com 6 correntinhas. Se você está acostumada a fazer com 6 correntinhas e fechar com ponto baixíssimo para ter o elo inicial, pode ser também, tá? Faz do jeitinho que você está acostumada. Aqui eu vou fazer com um laço mágico. Eu faço o laço mágico, levanto 3 correntinhas, faço 3 pontos altos, faço 3 correntinhas de separação e novamente eu faço 3 pontos altos com 3 correntinhas de separação. Eu vou fazer isso até eu ter 4 bloquinhos de 3 pontos altos e 3 buraquinhos das correntinhas de separação. Esse é o início do meu quadradinho da vovó. Quando você finalizar essa primeira carreira, não fecha o teu quadradinho com as 3 correntinhas normais, tá? A gente vai brincar aqui e vai fazer um fechamento com um ponto alto falso, um falso ponto alto, que é dar uma laçada na agulha,
puxa um ponto, como se tu fosse fazer um ponto alto e retira todos os pontos juntos. Dessa forma, tu finaliza o teu quadrado sem ter uma marcação. E aí, você puxa lá o fio de baixo do laço mágico e tu vai conseguir ter ali já o teu primeiro quadrado bem fechadinho. Inicia com 3 pontos altos e em cada espaço que você tem ali das correntinhas, você vai fazer um bloquinho de 3 pontos altos, com apenas uma correntinha de separação. Então, ali em cima dos 3 bloquinhos, os primeiros 3 bloquinhos, a gente fez uma correntinha. E agora, o canto do quadrado são 3 pontos altos, 3 correntinhas. E novamente 3 pontos altos, tendo assim o nosso primeiro canto do quadradinho da vovó. Feito esse primeiro canto, nós vamos fazer novamente uma correntinha, 3 pontos altos, 3 correntinhas de separação, 3 pontos altos novamente, e assim nós temos o nosso segundo canto do quadradinho da vovó. Feito o segundo canto, nós vamos novamente uma correntinha e vamos então fazer os outros cantos do nosso quadrado, finalizando o fechamento com aquele nosso ponto alto falso. E a gente vai fazer isso por mais uma vez, tendo assim 3 carreiras no nosso quadrado. Se você quer um quadrado maior, pode fazer um quadrado maior. Eu optei aqui em fazer em 3 carreiras, porque eu já tinha alguns quadrados prontos, né? Feito com apenas 3 carreiras. Mas se quiser fazer uns quadradões bem grandão, para aparecer mais, vai ficar super bonito e vai funcionar também. Feito isso, arremata o fio, corta, arremata, deixa bem arrematadinho, sem risco de abrir. O arremate é sempre a coisa mais importante do nosso trabalho, porque ele vai definir a estética do nosso trabalho. Então, além da estética, a segurança do ponto, né? A segurança de tu vestir uma peça e ter a certeza de que ela não vai se romper, que ela não vai se abrir. Para isso, você pega uma agulha de tapeçaria ou você pode usar qualquer outra agulha que tu tiver à disposição para fazer esses acabamentos. Faz o acabamento, corta a sobrinha do fio e aí, então, nós vamos agora para uma parte bem importante, que é juntar esses nossos quadrados, e eles precisam ter a mesma largura da perna da calça que a gente fez. Eu já adianto aqui, porque para mim a calça eu usei, se eu não me engano, 5 a 6 quadrados, tá? Você escolhe um fio e nós vamos juntar com ponto baixo. Uma costura com ponto baixo, junta bem ali o quadradinho e faz a costura com um ponto baixo. Quer fazer a costura com uma agulha de tapeçaria? Pode fazer também, tá? Mas como a gente tá brincando aqui com cores e texturas, eu quis deixar aparente essa junção dos quadradinhos com uma outra cor. Eu achei que ficou um colorido bem bacana, deu um efeito mais desconstruído na calça. Se você não gosta, costura direitinho com a cor que você escolher. Essa calça ela pode ser feita com várias texturas e todas na mesma paleta de cor, vai ficar super bonito também. Não precisa ser toda colorida, como é o caso que a gente tá fazendo aqui agora, tá? Como vocês podem ver, para fazer a largura da minha calça, eu usei 6 quadrados da vovó, com 3 carreirinhas cada um deles. Fechou? Volta lá, pega a tua calça e agora nós vamos costurar esses quadradinhos na perna da calça. Qualquer uma delas, a que você escolher. Não tem um lado específico, uma perna específica, é a que você achar melhor. Quer colocar na perna direita, quer colocar na perna esquerda, é a teu critério. Essa calça, o divertido da gente fazer ela é que não tem uma regra, não existe regra nenhuma. Ela é
totalmente livre. Ela é quase como que chamada de um freeform, né, que é aquela forma livre. Você vai acomodar, vai colocar as cores, a textura, os quadradinhos ou os pontos fantasia de acordo com o teu gosto pessoal. Aqui eu estou mostrando para vocês a forma como eu queria a minha calça, como eu gostaria de ter ela dentro do meu guarda-roupa, vestir ela de acordo com o meu guarda-roupa. Vocês vão usar essa calça como uma inspiração para que vocês possam fazer a de vocês com as cores, texturas, modelo talvez até, né? Por exemplo, eu não quero usar quadradinho da vovó, vocês não precisam usar quadradinho da vovó na calça de vocês. Segue fazendo o ponto que quiser. Aí eu acomodei, então, ali os quadradinhos. E tem que tomar muito cuidado de colocar ali o quadrado de forma que quando você finalizar a costura com o ponto baixo, todas as costuras que a gente for fazendo na nossa calça, ela vai ser feita com ponto baixo, porque o ponto baixo vai dar um relevo na calça, vai dar um detalhe e é uma maneira fácil também de costurar. Mas, como eu disse anteriormente na costura dos quadradinhos, você quer fazer essa costura que ela fique mais alinhada, usa a agulha de tapeçaria. Acomodou ali os quadradinhos na calça, costure ou com a tua agulha de tapeçaria ou com um ponto baixo. Eu não estou mudando em nenhum momento a agulha, eu só vou usar uma outra agulha depois na hora da gente fazer o cos da nossa calça, porque eu quero o cos um pouco mais ajustado. Mas durante todo o processo da calça, a gente vai continuar usando a mesma numeração de agulha. Quando você finalizar a costura ali ao redor, né, toda a circunferência dos quadradinhos junto com a perna da calça, que tem que ter os dois, ambos a mesma circunferência, você corte o fio e já temos aí então um detalhe fixado na perna da calça. Para continuar a barra, a calça, nós vamos dar continuidade trabalhando em ponto alto, como nós vínhamos trabalhando anteriormente na calça, até acrescentar os quadrados. Dessa forma, você tem um efeito dos quadradinhos mais na parte de cima da perna, né? Como foi o caso de eu adicionar nesse momento que vocês estão vendo aqui do vídeo. Eu pego uma cor aleatória e faço primeiramente uma carreira de ponto baixo e depois eu sigo fazendo os pontos normalmente, só para dar sequência de você saber exatamente quantos pontos tem. Cuida para não aumentar, porque no momento que você aumenta os pontos, tu pode acabar deixando a calça mais larga. Então, ambas as pernas têm que ter a mesma quantidade de pontos para que ambas tenham a mesma largura e o mesmo comprimento. Isso é muito importante a gente sempre cuidar na construção das calças. Elas precisam ter a mesma quantidade de carreira e a mesma quantidade de pontos, para que assim a largura fique coerente uma com a outra. Como eu falei, né, fiz ali uma carreira de ponto baixo. Esse ponto baixo é para alinhar bem os pontos, né, saber exatamente onde tu vai fazer o teu ponto alto, sem ficar catando o ponto ali embaixo. Fica muito mais fácil e visualmente fica mais bonito. Então, eu vou fazer agora um ponto alto para cada um desses pontos baixos e vou trabalhar a minha calça, perna da minha calça, até o momento onde eu vou lá no finalzinho dela depois, eu vou fazer um ponto leque para dar um efeito mais bacana. Olha só como já tá ficando a nossa calça. Um lado da perna já tá bem adiantado. E aí eu quis mostrar para vocês o efeito que dá a brincadeira de fios e como ficou os quadradinhos costurados na calça. Dá um detalhe muito bonito. O nosso olhar vai direto para os quadradinhos e vestindo a calça depois, ela é muito linda. Vocês vão gostar bastante depois do resultado final.
Trabalha aí com a quantidade que tu quiser, faz o comprimento que tu quiser, adianta um bom pedaço. Aí eu fiz ali o tamanho que eu achei que era razoável. Detalhe, tá? Uma coisa que a gente não pode esquecer. Antes de finalizar a calça, por exemplo, você quer a calça na altura do tornozelo, finaliza ela uns 10 a 15 centímetros antes de você para de fazer ela uns 15 centímetros antes de você finalizar a calça, porque essa calça vai ceder, o ponto vai ceder, e se tu fizer exatamente o tamanho que você quer agora, na hora de vestir, quando você usar a primeira vez, no final do primeiro uso, você vai estar com a calça arrastando no chão, e a gente não quer esse efeito. Então, o que que nós vamos fazer agora? Eu vou finalizar aqui com umas 3, 4 carreiras de ponto leque. Você pode finalizar com qualquer outro ponto, tá? É só uma ideia, porque eu vou usar esse ponto leque na outra perna. E como a gente está produzindo essa calça com fio acrílico, ela é bem rápida de tecer. Então, eu praticamente construí as 2 pernas no mesmo dia. Então, dependendo da tua agilidade, o tempo que tu vai dispor para produzir a calça, você vai conseguir finalizar essa primeira etapa, talvez até no primeiro ou no segundo dia. Então, fiz ali algumas carreiras de ponto leque, que nada mais é do que 2 pontos altos, uma correntinha, novamente 2 pontos altos, fiz 2 correntinhas no caso, né? 2 pontos altos no mesmo ponto que nós de base. E aí, agora a gente vai pular alguns pontos sem correntinha de separação. Então, eu vou pular aqui, ó, 1, 2, 3, 4. No 5º ponto, eu vou fazer novamente um leque com 2 pontos altos, 2 correntinhas de separação e mais 2 pontos altos para formar o nosso leque. Desse jeitinho, eu vou conseguindo construir ao redor da circunferência da perna um detalhe a mais. Eu usei um tom bem vibrante para dar esse efeito diferente na calça. É uma ideia e eu acho que vale a pena a gente usar essa ideia porque fica bem bonito mesmo. Eu sou apaixonada no ponto leque, eu acho que ele dá um efeito muito bonito. Ficou prontas as carreiras e aí nós vamos partir então para outra perna e eu vou trabalhar aqui outro ponto fantasia para dar um efeito na calça. Esse ponto fantasia é super simples porque é um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, pulando um ponto de base. Desse jeitinho a gente vai meio que fazer um ponto filé, né, um crochê filézinho, e com o mesmo vermelho que a gente trabalhou lá o ponto leque na outra perna. E fica bonito, dá um efeito diferente, é bem básico, não tem nada demais esse ponto fantasia. Você levanta ali a correntinha, o ponto alto, faz uma correntinha e um ponto alto, sempre pulando um ponto de base. Então, onde tem a correntinha, na carreira anterior tem um ponto leque onde você não trabalhou. Desse jeitinho aí faz algumas carreiras, eu não fiz muitas, eu queria apenas um detalhe, mas faz quantas carreiras você achar que é ideal para fazer esse efeito na sua calça. Escolhe uma cor vibrante, como foi o caso que eu escolhi aqui, ou então trabalha com a cor que tu desejar. Como eu vou falar novamente, é só uma inspiração essa calça, você vai trabalhar ela com o teu gosto pessoal mesmo, para ela ficar diferente. Cada um que produzir essa calça, cada pessoa vai ter uma calça diferente, mesmo que a gente siga os mesmos processos, os mesmos pontos, cada um de nós vai ter uma calça diferente, porque os retalhos não serão o mesmo, e talvez a opção de pontos fantasia aqui que você usar pode ser que fique diferente. Trabalhou ali a quantidade de ponto fantasia que você quis, e aí a gente volta a dar sequência no ponto alto. Ponto alto sobre cada ponto trabalhado, então
essa contagem, ela precisa ser feita todas as vezes, tá? Mesma quantidade de ponto que tem numa perna, tem que ter na outra. Para finalizar a nossa calça, as pernas da nossa calça, nós vamos repetir o processo dos quadradinhos da vovó. Vamos usar ali a mesma quantidade de quadradinho, porque a nossa calça tem que ter as duas pernas com a mesma quantidade de pontos. Então, vulgo, uso a mesma quantidade de quadradinho. Vamos aplicar ali da mesma maneira que aplicamos na outra perna. E vamos finalizar, então, o acabamento daí, depois dessa aplicação, com uma carreira de ponto baixo ou um outro detalhe que você queira. Fez isso, vamos garantir agora que a nossa calça tenha o mesmo comprimento. Para isso, pega bem ali no ganchinho da calça, bem ali no meio, a gente fez aquela correntinha, e ali nós vamos olhar e vamos ver se tá exatamente o mesmo tamanho. Por quê? Porque nesse caso, eu quis finalizar a calça com os quadradinhos da vovó. Se tu quiser, pode colocar eles antes. Por isso que eu disse, eu vou finalizar essa perna com os quadradinhos da vovó e uma carreira de ponto baixo. Se tu quiser, aplica mais cedo ou não aplica e faz ali até ter o comprimento da outra perna. Eu dei uma acelerada aqui no nosso vídeo, porque ele já é um vídeo longo, né? Já é um passo a passo bem extenso. Mas aqui a forma de aplicar e de finalizar é a mesma forma que a gente usou na outra perna. A diferença é que agora, nesse momento, a gente está finalizando essa perna da calça com a carreira de ponto baixo, né? E com os quadradinhos. Corta o fio, deixa ali pendente. E aí, o que a gente vai fazer agora, que é muito importante, depois de ter finalizado essa etapa? Vamos pegar a nossa calça, colocar ela num cabide ou num manequim, o que você achar melhor, e vamos deixar ela assim penduradinha por pelo menos 24 horas. É essencial que você deixe sua calça em espera por algumas horas, tá? Pelo menos 24 horas, porque é o suficiente para o ponto trabalhar e ela criar o restante de comprimento da calça que a gente precisa para depois poder finalizar. E depois se quiser fazer um barradinho ou quiser acrescentar mais uma ou duas carreiras, tu achar que tá faltando, você vai ter esse espaço para poder construir. É bem melhor fazer isso do que você deixar a calça, finalizar ela na hora, vestir ela, sair usando, e é certo que se você fizer isso quando tu usar a calça, ela vai ficar arrastando no chão, porque o ponto vai trabalhar e aí não tem jeito, vai ter que chegar em casa e desmanchar. Então, para evitar isso, a gente já parte para esse processo de deixar ela à espera. Agora, o que nós vamos fazer? A gente vai trocar de agulha, vamos trabalhar aqui com uma agulha menor. Se eu não me engano, nós trabalhamos aí com uma agulha 2,5 ou 3,5, tá? Para fazer o cós da calça. Por que eu usei uma agulha menor? Porque eu quero que o cós fique mais apertadinho. Para isso, eu vou trabalhar com uma agulha menor. Ao invés de ficar reduzindo ponto, diminuindo ponto, eu vou trabalhar com uma agulha bem menor do que a gente estava trabalhando. E aí, com isso, eu já vou ter a redução ali na cintura que eu preciso. Eu vou fazer uma carreira de ponto baixo, trabalhando ponto sobre ponto. Lembrando que agora nós vamos estar trabalhando na parte onde foi o nosso primeiro cordão de correntinhas. Foi o início da nossa calça. Então, tome muito cuidado agora para não fazer nenhum aumento. Então, você vai pegando o ponto baixo na segunda alça daquele cordão de correntinhas, que vai equivaler ao ponto que você já trabalhou antes. Fazendo isso, nós já temos base para construir o cós da nossa calça. Agora que a gente vai mesmo construir, então, o cós da nossa calça, levantando
de 10 a 15 correntinhas. Eu gosto de trabalhar com 15 correntinhas, porque eu gosto muito de ter um cós da calça bem largo. Me deixa mais confortável, me veste melhor. Mas se você não se incomoda, poderia ir ser tranquilamente 5 correntinhas, 6 correntinhas ou 10, o que tu achar melhor. Eu, Fujiko, gosto do cós bem ajustado e bem amplo, porque me veste melhor, eu me sinto mais confortável. Levantou essas correntinhas, você vai fazer a primeira carreira de ponto baixo. Vai trabalhar cada correntinha um ponto baixo até chegar ali na pontinha no início. Esse momento é o momento onde tu vai começar a fazer o cós, como se estivesse fazendo ele de pezinho, sabe? E cada vez que você finalizar ali a carreira, você vai enganchar na agulha ali na parte da calça, dentro de um ponto baixo, ó. Vocês vão ver bem agora como que a gente vai fazer. Fiz aqui o meu último ponto baixo do meu cordão de correntinha. E aí, então, ó, fiz o último ponto. Tenho, então, ali a base, ó, do início do meu cós. Então, agora, o que que a gente vai fazer? O que que a gente vai fazer agora, ó? Introduz a agulha, faça um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo ali do nosso cós. Ponto baixíssimo, tá? Finalizou ali as correntinhas, faz um ponto baixíssimo pegando o primeiro ponto. Em seguida, tu vai fazer um próximo ponto baixíssimo no segundo ponto que tiver ali do ladinho. Desse jeitinho, a gente vai enganchar, então, o nosso cós. É como se a gente já estivesse costurando o cós na nossa calça. E aí, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto existente no nosso cordãozinho ali de base. No meu caso, 15 correntinhas, porque foi um cós bem altinho. Cuida sempre para fazer exatamente o ponto sobre ponto, tá? Virou o trabalho, chegou no finalzinho da carreira, levanta uma correntinha. E agora, o nosso ponto baixo, sempre que chegar no finalzinho, que a gente iniciar a carreira a caminho lá da base da nossa calça, a caminho então da base da calça, nós vamos trabalhar o ponto baixo pegando pela alcinha de trás ou alcinha da frente, né? Mas eu digo alcinha de trás porque a primeira alcinha tá aqui para o nosso lado, a outra alcinha tá ali no lado do dedo, como se fosse a alcinha de trás. Então, você vai sempre pegar por essa alcinha de trás. Isso vai criar um relevo no cós muito bonito, quase como que uma sanfoninha. No vídeo vai dar para ver bem direitinho, eu aproximei bem ali para que vocês possam ver. Então, faz sempre o ponto pegando pela alcinha de trás. É sempre nesse sentido, chegou ali o finalzinho, no momento que tu for em direção ao comprimento, ao corpo da calça, você vai sempre pegar pela alcinha de trás. E aí, na hora de pegar ali a calça, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa, ó, um ponto baixíssimo num ponto e um ponto baixíssimo no próximo. Sendo assim, nós vamos pegar 2 pontos da base da calça e vamos virar o trabalho e seguimos trabalhando em ponto baixo normal. Como vocês podem ver, pontinho sobre cada pontinho. Cuida para não diminuir os pontos, é muito comum ali no finalzinho a gente meio que um pontinho ficar escondidinho. Então, de preferência, se tu quiser, usa um marcador para não ter erro, porque assim como a calça, essa quantidade de ponto precisa ser por igual por toda a circunferência do cós da nossa calça. Senão ele vai ficar com desníveis, né? E aí vai ficar um cós torto. E a gente não quer um cós de calça torto. Como vocês podem ver ali, voltamos. E essa carreira é saída, sempre pegando pela alcinha de trás. Vamos trabalhar assim, ó, todo o cós da calça, por toda a circunferência. Quando finalizar ali a circunferência, a gente vai fechar, então, com um ponto baixíssimo.
Olha só como ficou. Usando os retalhos de tecido, fica super colorido, fica tão bonito. Eu sou apaixonada, né? Sou bem suspeita para falar. Então, agora, no momento que finalizou, a gente já pode fechar esse cos, né? Fechar ali essa última carreira com um ponto baixíssimo ou uma carreira de ponto baixo, ou você pode usar então a agulha de tapeçaria. O mesmo processo que a gente fez lá para fechar os quadradinhos, a gente vai usar agora para fechar para alinhar, né, para unir esses dois cantos ali do nosso cos, como se a gente estivesse fazendo a costura do tecido. Eu trabalhei com ponto baixíssimo, mas como eu já disse, é opcional. Pode usar agulha de tapeçaria ou pode usar um ponto baixo ou ponto baixíssimo também. São 2 pontos que fecham muito bem, fica bonito, não fica feio, não fica machucando na parte de trás, não fica aquela coisa grosseira depois na hora de vestir. Bom, fizemos então a base do nosso cos, corte o fio, porque agora a gente vai usar um outro fio e nós vamos para uma outra etapa aqui da nossa calça. Ah, outro detalhe, tá? Muito importante. Todos esses fiapinhos, esses fios que ficaram pendentes, a gente vai puxar eles depois para o lado direito da calça, tá? Então, a última coisa que você vai fazer depois é puxar todos esses fios para o lado direito da calça, porque como eu falei no início do vídeo, eles são os protagonistas da nossa calça, junto com as cores, texturas e os efeitos de ponto, as emendas são a atração principal da nossa calça. Agora, o que que a gente vai fazer? Uma carreira de ponto baixo por toda a circunferência do nosso cos, usando a mesma agulha 3,5, tá? Não precisa mudar de agulha. Quanto menor a agulha, até melhor fica. Se tu puder e quiser usar uma agulha número 3 ou uma agulha 2,5, também vai funcionar, tá? Eu achei que a 3,5 estava bom, era o suficiente, para não ficar também aquela coisa esturricada demais. Então, você vai fazer toda essa circunferência do nosso cos agora com ponto baixo. Depois de fazer o ponto baixo, nós vamos então aplicar o elástico. O elástico, você vai pegar o elástico que tu for preferir. Eu usei um laranjinha aí, porque é a cor que a gente estava trabalhando a nossa última carreira. Você vai pegar e costurar com a agulha de costura e uma linha reta. Vai costurar as duas pontas aí do elástico. Meça bem na tua cintura. O elástico não pode nem ficar frouxo demais e nem apertado demais. Então, o único jeito de saber se vai funcionar, pega o elástico e meça bem na tua cintura. Não é no quadril, é na tua cintura, um dedinho ou dois abaixo do umbigo, tá? Essa é a medida da tua cintura. Fica de pezinho, coloca os 2 dedos ali abaixo do teu umbigo, essa é a medida da tua cintura. Então, costura bem costuradinho dos 2 ladinhos, para não se abrir. E aí, depois, então, nós vamos aplicar esse elástico na nossa calça. Essa agora, então, é a etapa final do cos, da nossa calça ficar pronta, que é a aplicação do elástico. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar o elástico bem ali na costura, bem a parte onde você fez a costura, e você vai puxar o fio pela frente e passar o outro cabo lá por trás, tá? Desse jeitinho, tu vai conseguir abraçar o elástico e você vai ir fechando com um ponto baixo. Um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior. Só que a diferença é que agora, quando você fechar o ponto baixo, você vai estar fechando com um elástico ali dentro, como se tu estivesse abraçando o elástico. Eu vou aproximar um pouquinho para que vocês possam ver melhor. Tá vendo?
fica escondidinho. Se tu usar um elástico ainda da cor do fio que tu tá trabalhando, vai ficar mais imperceptível ainda que o elástico tá ali. Então, ó, vai pegando o fio que tá lá por trás do elástico, puxa para frente e fecha com um ponto baixo. Desse jeitinho, fica perfeito, elástico costurado, colocado, né? Aí tu dá uma olhada, ajusta, acomoda direitinho. E para finalizar, faz mais uma carreira ou 2 de ponto baixo. Eu gosto de fazer apenas mais uma carreira para dar uma, como se fosse fazer uma sustentação nesse elástico, como se ele ficasse mais firmezinho. Mas é opcional, tu também pode fazer aí uma carreira de ponto leque, um acabamento, o que tu preferir. Eu sempre coloco essa carreira de ponto baixo depois de aplicar o elástico, eu sempre faço por cima essa carreira de ponto baixo, porque no meu ponto de vista me dá uma sustentação e o efeito mais bonito no visual depois com a peça finalizada. Finalizou então a carreira de ponto baixo, corta o fio para fazer, né, o nosso acabamento, puxa o fiozinho para frente e agora esse é o momento que, como eu falei lá anteriormente no vídeo, onde tu vai puxar todos esses fios para a frente. Então tudo que tá no lado interno da nossa calça, do avesso da nossa calça, esses fiozinhos tu vai puxar todinhos eles para frente, porque como eu já falei durante o vídeo, eles são protagonistas aqui da nossa calça. Então puxa eles todos. Inclusive, se tu quiser, pode dar uma paradinha nos fios para eles ficarem coerentes, mais ajeitadinho um com o outro. Você pode fazer isso, porque fica um resultado mais bonito. Assim ficou a nossa calça, bem colorida, bem despojada. Fica lindo para usar com camisa, com regata, com casaco, com blusões, com o que você quiser. É uma peça super estilosa, bem diferente e mega confortável. Por experiência própria, eu adoro roupa confortável, então eu sempre tomo muito cuidado para que as minhas peças tenham bastante conforto. Então, podem fazer sem medo, que é uma calça que vai ficar bem confortável. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar, compartilhar com os amigos. E fiquem aqui junto comigo para o próximo vídeo, né? Eu desde já agradeço a visita de vocês aqui. Espero que vocês teçam a calça de vocês. E se vocês gostaram ou tiveram uma ideia diferente de calça para vocês fazer, deixem aqui no comentário que eu quero saber muito a opinião de vocês. Se tu quer conhecer um pouquinho, saber um pouco mais do dia a dia da Fujiko, vai lá no Instagram, que lá eu compartilho todo dia looks, as peças que eu tô fazendo, as customizações, e aí lá onde aparece mais essas peças que ficaram prontas aqui no canal, eu monto looks bem bacanas lá no Instagram. Então, um beijo grande e até o próximo